Então, vou iniciar agora outra monitoria. Essa daqui também vai ser gravada. Eu vou postar no mesmo local que eu tinha colocado a outra. Hoje eu vou falar sobre infra de ST e as ataque arritmia de QRS estreito, continuando de onde eu parei da última monitoria. Eu vou iniciar falando da parte de infra de ST, que já era para ter dado nas monitorias iniciais, mas, enfim. É, Essas aqui são as principais causas de infra de ST que a gente vai abordar hoje. É, esse mapa mental aqui é bem interessante porque ele traz ali pra gente essas causas são os distúrbios eletrolíticos, bloqueio de ramo, pré-excitação ventricular, as síndromes coronarianas agudas, a hipertrofia ventricular esquerda, o uso de digitálicos, que é a digoxina, e taquicardias também podem cursar com infra de ST. Essa imagem aqui é representativa como que a gente percebe que está tendo infra de ST ali na derivação do eletrocardiograma. Você vai pegar a parte final da onda P e vai traçar a linha de base a partir dessa parte final da onda P. Se o segmento ST estiver para baixo, negativo, significa que o paciente está tendo um infra de ST. Para o infra de ST ser considerado significativo, ele deve ter acima de 0,5 milímetros. Esse aqui, no caso, ele está tendo 3 milímetros. Se a gente olhar aqui os quadradinhos, tem 3. Essa imagem aqui representa as diferentes características dos infra de ST. O infra ele pode ser ascendente, pode ser horizontal, pode ser convexo ou pode ser descendente. Aqui são exemplos também de infra de ST que a gente vai abordar nos próximos slides. O exemplo aqui de infra de ST no bloqueio de ramo esquerdo, que a gente percebe que o QRS positivo e o segmento ST negativo. Exemplo também no bloqueio de ramo direito, onde a gente tem o QRS também positivo em infra de ST. E na síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tem ali a pré-excitação ventricular, a presença de onda delta e seguido do complexo QRS, também tem infra de ST. Então, esses aqui são 3 exemplos de infra de ST para a gente ter uma noção básica. Falando inicialmente sobre o infra de ST ali na síndrome coronariana aguda, a explicação fisiopatológica é a seguinte: a ativação do miocárdio, a ativação do coração, ela segue ali para baixo, para a esquerda, né? Só que quando o paciente está tendo uma necrose miocárdica, uma lesão miocárdica ali, é, sem supra de ST, e no eletrocardiograma aparece ali o infra de ST, significa que o paciente está tendo uma coronária mal perfundida. E essa coronária mal perfundida, principalmente, representa uma lesão subendocárdica. E essa lesão subendocárdica vai gerar uma área de inativação ali nesse miocárdio. Então, a ativação que era para ser para baixo e para a esquerda, vai gerar uma imagem, que seria a imagem espelho. Então, vai gerar uma imagem contrária, que está representada aqui pelo infra de ST. Aqui é um exemplo de síndrome coronariana aguda, infarto sem supra, que possui essa imagem espelho. Então, a gente percebe que na derivação V2 e V3, que está possuindo infra de ST, também no V4, V5 e V6 tem um infra de ST. E nesses casos, não dá para a gente diagnosticar o infarto com supra, né? Tem que dosar a troponina e seriar o ECG. E outro acometimento que pode acontecer no infarto é a lesão do tronco de coronária esquerda ou uma lesão multiarterial. E como que a gente vai suspeitar dessa lesão o eletrocardiograma? Basicamente, vai ser se o eletrocardiograma possuir um infradifuso nas derivações precordiais, como está mostrado nessa imagem aqui, a gente percebe esse infradifuso aqui em V3, V4, V5 e V6, e vai ter um supra em AVR. O supra ele pode ser único em AVR ou também pode ter um supra em V1. Então, o paciente ali fez o ECG de duas derivações, tem um infradifuso nas precordiais, supra em AVR ou supra em V1, você vai suspeitar de lesão em tronco de coronária esquerda ou uma lesão multiarterial. Essa imagem aqui mais para baixo, a gente percebe que ao cateterismo foi evidenciado que o paciente ali era um paciente multiarterial, que comprovou, né, ali o eletro que foi feito. Aqui também é outro exemplo do infradifuso de parede anterior, associado ao supra de AVR, nessa imagem mais acima, que também o paciente apresentou ali uma lesão de tronco de coronária esquerda. E essa aqui também é outra apresentação do infarto, que ele gera essa imagem espelho. Para você perceber essa imagem espelho, seria ali principalmente nas derivações precordiais mesmo. Então você vai olhar ali V2, V3, V4. Aqui também tem supra nas derivações inferiores, AVF, D2 e também D3. Só que se o paciente só tivesse uma imagem espelho ali, ou seja, infra de SD V1, V2, V3, V4, você poderia pedir as derivações da parede posterior também do coração, que seria ali V7, V8 e V9. Se tivesse supra dessas paredes posteriores, aí o paciente já se enquadraria, né, no infarto com supra de parede posterior do coração. Só que tem um diagnóstico diferencial do infra de ST na síndrome coronariana aguda, que seria ali a sobrecarga ventricular esquerda. Então, esse fluxograma traz ali para a gente essas principais diferenças no formato da onda T. Se tiver uma onda T mais assimétrica, você vai pensar em sobrecarga ventricular esquerda. Se a onda T estiver simétrica, você vai pensar mais em doença arterial coronariana. E também tem um local onde essas alterações são mais pronunciadas. Na doença arterial coronariana, ela é mais pronunciada em V4, na sobrecarga ventricular esquerda, é mais pronunciada em V6. A porção final da onda T também demonstra a origem desse infra de ST. Na DAC vai ser mais negativa a porção final da onda T, e na sobrecarga ventricular esquerda vai ser positiva. Também tem as alterações dinâmicas que podem ser evidenciadas no eletro, que são mais comuns na doença arterial coronariana e são incomuns na sobrecarga ventricular esquerda.
Aqui é um exemplo de sobrecarga ventricular esquerda que apresenta o padrão de strain, onde a gente percebe aqui na derivação, principalmente derivação V5, essa onda T assimétrica, um infra de ST e onda T assimétrica. Então, provavelmente, é um infra de ST relacionado à sobrecarga ventricular esquerda. E na maioria desses elétrons também, a gente percebe aquele índice de Sokolov-Lyon positivo também. Então, se você pegar aqui a onda S em V1 e somar com a onda R de V5 e V6, vai dar um Sokolov-Lyon positivo. Então, padrão de strain, que seria aqui esse infra de ST associado à onda T assimétrica, ou porção da onda T final positiva, associada a Sokolov-Lyon, você vai pensar sobrecarga ventricular esquerda. Outro exemplo também de sobrecarga ventricular esquerda, a gente percebe aqui também padrão de strain em V5 e índice de Sokolov-Lyon positivo. Vocês têm alguma dúvida de como diferenciar essa alteração do infra da isquemia da sobrecarga ventricular esquerda? Ou ficou claro? Porque pode cair questão assim na prova. Tranquilo, sem dúvidas então. Joia. Outra causa também de infradesnivelamento do segmento ST seria ali a questão da utilização dos digitálicos. O digitálico mais usado no Brasil é a digoxina. Alguns pacientes ali ainda utilizam a digoxina na IC e também em caso de fibrilação atrial. Então, quando esses pacientes utilizam a digoxina ela fica impregnada ali. E quanto mais tempo passa, vai surgindo as alterações eletrocardiográficas, a partir da impregnação da digoxina. E o sinal eletrocardiográfico ali da impregnação da digoxina seria ali esse aspecto do infragestem em pá de pedreiro, ou também o bigode de Salvador Dalí, que a Américo deve ter falado ali para vocês. Que ele possui ali um formato convexo, horizontal, e tem essa porçãozinha final positiva. É, na prova pode cair um caso desse, dando um exemplo, o paciente ali que possui IC, utiliza digitálico, e faz um eletro e evidencia esse infra convexo e horizontal, que seria ali o sinal da impregnação digitálica nesse indivíduo. Outra causa também de infra-GST seriam as taquiarritmias. Aqui a gente percebe uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular, que também possui infra-GST. Então, algumas taquiarritmias também podem cursar com infradesnivelamento do segmento ST. Outra arritmia importante que a gente vai ver também mais para frente é a taquiarritmia atrioventricular, que também pode cursar com infra-GST. E por último, dando um exemplo aqui de outra causa de infra-GST, seria os bloqueios de ramo. Aqui a gente percebe um bloqueio de ramo esquerdo, o sinal da seta para baixo, que é RS alargado, e um infra-GST aqui, principalmente em V6, onde a gente percebe ali que é uma das causas também de infra-GST. Assim como também no BRD pode ter infra-GST. Ficou alguma dúvida em relação a esse diagnóstico diferencial de infra-GST? Pode passar para as taquiarritmias? Pode falar aí, pessoal, se tiver alguma dúvida. Beleza. Então, na última monitoria, eu dei a parte de flote atrial e fibrilação atrial. Hoje a gente vai abordar ali o resto das taquiarritmias de QRS estreito, que seriam ali as taquiarritmias de RR regular, em sua grande maioria. A gente vai abordar aqui agora a taquicardia sinusal, taquicardia juncional, taquicardia atrial, seja ali a taquicardia atrial normal, a taquicardia atrial multifocal, a taquicardia por reentrada nodal e a taquicardia atrioventricular. Aqui são os tipos de taquicardia com QRS estreito, já foi falado. E antes da gente entender essas taquicardias com QRS estreito, nós temos que ter ali uma noção básica dos segmentos do eletrocardiograma, principalmente ali o segmento PR e o segmento RP. E o que seria ali o segmento PR? Seria a distância do início da onda P até o início da onda R. E o segmento RP seria o início da onda R até o início da onda P. E também tem essas variações nas taquiarritmias. Então, tem arritmias que vai ter o segmento PR ali fisiológico, mas tem outras que não vão ter esse segmento PR fisiológico, que aí teria um segmento RP previamente. Esse aqui é um exemplo de taquicardia por entrada nodal, que tem uma característica que está descrita aqui na imagem, que seria ali a presença do segmento RP prévio. Então a gente pega ali o início da onda R e vai até o final da onda P. Na verdade, o início da onda P. Início do segmento R, o início da onda R até o início da onda P. Falando agora sobre a taquicardia sinusal, a taquicardia sinusal ali possui os mesmos critérios de ritmo sinusal, só que, porém, o paciente está taquicárdico, com uma frequência cardíaca superior, igual a 100 batimentos por minuto. O ritmo ele é regular e a gente tem que tratar a causa de base. Aqui, na imagem mais acima, a gente tem as principais causas ali de taquicardia sinusal, que seria a presença de dor, o paciente ali sentir muita dor pode ter taquicardia sinusal, presença de febre, ansiedade, hipotensão, distúrbios ali da tireoide também, hipovolemia, anemia, exercício físico, uma taquicardia sinusal inapropriada ou a síndrome postural ortostática. Esse eletro é um exemplo da taquicardia sinusal, onde a gente percebe ali que tem as mesmas características do ritmo sinusal, porém a frequência cardíaca está igual ou superior a 100 batimentos por minuto. Agora entrando na taquicardia juncional, ela é caracterizada por um RR regular,
Geralmente a onda P não é visível, porém ela pode estar perto do segmento QRS, gerando uma pré-excitação, ou ela pode estar logo após do segmento QRS. Ou ela pode cair dentro do complexo QRS, como está evidenciado aqui nessa imagem. O exemplo A gente percebe ali que ela está antes do segmento QRS, essa descida aqui que geraria uma pseudo-Q é a onda P, essa descidinha aqui é a onda P, então ela está bem próxima do complexo QRS, gerando ali um aspecto de intervalo PR curto. O exemplo B aqui a gente percebe que ela está caindo logo após a onda R, essa aqui seria a onda P. E por último, essa onda P está caindo dentro do complexo QRS. Então não dá para a gente notar aqui essa onda P, porque ela está dentro do complexo QRS, então tem ausência de onda P. Ou seja, a taquicardia juncional ela pode ter essas três apresentações, caindo um pouco antes da onda R, um pouco antes depois da onda R, ou dentro do complexo QRS, que a onda P fica invisível, não dá para a gente perceber a onda P. Lembrando que a taquicardia juncional ela tem um ritmo regular e tem essas três apresentações. Dando um exemplo, então, o paciente ele dá entrada com a taquicardia supraventricular, ou seja, o estímulo da arritmia está surgindo ali no átrio. Você percebe um RR regular, frequência cardíaca acima de 100, e não vê a onda P, provavelmente é uma taquicardia juncional. Está mostrado aqui nessa última imagem, o exemplo C. Ela tem essas três apresentações. Agora, falando sobre a taquicardia atrial, o RR ele pode ser regular, na maioria das vezes vai ser regular, porém, se tiver um BAV variável, o RR vai ser irregular. E quais são as características da taquicardia atrial? O mecanismo fisiopatológico mais comum vai ser o hiperautomatismo. O ritmo geralmente vai ser regular, como eu tinha falado, vai ser irregular se tiver BAV variável. A onda P ela vai estar diferente da onda P sinusal, vai ser uma onda P negativa. Se olhando para D2 aqui, a gente percebe essa onda P negativa. E o intervalo PR vai ser menor que o intervalo RP. A frequência atrial não passa geralmente de 240 batimentos por minuto, geralmente fica abaixo de 150. Essa imagem aqui representa um exemplo de taquicardia atrial, onde a gente percebe aqui, principalmente em D2, que tem a presença da onda P negativa. Então, a taquicardia atrial, basicamente, ela é o contrário do ritmo sinusal. Você vai olhar então, D2, AVF e AVR e vai buscar as características de ritmo sinusal. Se tiver contrário às características de ritmo sinusal, provavelmente vai ser uma taquicardia atrial. Então, você olhando aqui para D2, tem onda P negativa, AVR, a onda P ela está positiva e em AVF, a onda P ela está negativa também. O contrário do ritmo sinusal, então é uma taquicardia atrial. Além da taquicardia atrial propriamente dita, a gente tem também a taquicardia atrial multifocal. E como que é caracterizada a taquicardia atrial multifocal? Basicamente, você vai observar a morfologia da onda P, olhando aqui para o D2 longo. A gente percebe que a onda P está apresentando diversas características, diversas morfologias. Aqui mesmo ela está com amplitude mais aumentada, aqui ela está pequenininha, aqui não tem onda P e aqui ela está apresentando como onda P negativa. Se essa onda P no D2 longo ela apresentar D2 longo ou qualquer outra derivação apresentar três morfologias diferentes, significa que o paciente está tendo uma taquicardia atrial multifocal. Então, a característica principal dessa arritmia são as diferentes morfologias da onda P, três ou mais. Aqui são as principais causas da taquicardia atrial, que seria a DPLC, a comunicação interatrial, miocardiopatias, pós-operatórios, estenose mitral, intoxicação digitálica também pode causar, e a cardiopatia hipertensiva. Alguma dúvida em relação a essas duas taquiarritmias? A juncional e a atrial? Tranquilo. Então, quando um paciente ele dá entrada no pronto-socorro e apresenta uma taquicardia paroxística supraventricular, você vai pensar principalmente em taquicardia por reentrada nodal, que vai ser a mais comum. Além disso, você pode pensar numa reentrada atrioventricular, numa taquicardia atrial ou em um FA e flutter. Agora a gente entra ali na principal taquicardia supraventricular paroxística, que é a taquicardia por reentrada nodal. Elas são taquicardias frequentes na prática clínica, corresponde a cerca de 60% ali das taquicardias paroxísticas supraventriculares. A principal causa da taquicardia a gente vai ver no próximo slide. O RR, na maioria das vezes, é regular. Quase todos os casos vão ser regular, exceto por algumas raridades. Ela vai apresentar onda P dentro do complexo QRS ou imediatamente após o complexo QRS, que a gente vai ver nos próximos slides também. E se ela apresentar essa onda P após o QRS, vai simular um pseudo-S, principalmente em derivações D2, D3 e AVF, ou um pseudo-R em V1, que está mostrado aqui nessa imagem. Aqui é um exemplo de taquicardia por entrada nodal, onde percebemos que o RR está regular, só que a onda P ela está após o complexo QRS, vem logo após o complexo QRS. Se olhando aqui para D2, percebe-se um pseudo-S, e olhando para V1, percebe-se um pseudo-R, e essa curvinha aqui. Basicamente, então, quando você está diante de uma taquicardia supraventricular, você vai olhar para as derivações, primeiramente, obviamente, você vai ver se o ritmo está sinusal, se é uma taquicardia sinusal. Então, você vai olhar ali para as derivações inferiores e AVR. E na avaliação adicional da taquicardia, você vai olhar para a derivação V1. Se olhando para essas quatro derivações, já dá para ter uma noção boa ali de qual taquiarritmia você está diante.
Então, taquicardia por reentrada nodal, ou a onda P ela vai estar dentro do complexo QRS, ou imediatamente após o complexo QRS, como está mostrado nessa imagem. E como que é explicado a fisiopatologia da taquicardia por reentrada nodal? Basicamente, a gente tem aqui o nó AV, esse aqui é o nó AV representado. Quando o estímulo elétrico ele sai ali do átrio, o estímulo fisiológico ele sai do átrio, ele passa pela via rápida para ir para os ventrículos, pela via rápida para ir para os ventrículos. Só que após esse estímulo ir para o ventrículo, a via rápida ela fica ali despolarizada. Então, ela fica no período refratário. E quando ela está no período refratário, não tem como descer mais estímulo. Se for gerada uma extrasístole no átrio, nesse mesmo momento, ela só vai descer pela via lenta. Então, gerou a extrasístole, ela vai pela via lenta, e enquanto isso, a via rápida ela está se recuperando. Só que quando esse estímulo da extrasístole ela chega aqui embaixo e a via rápida já se recuperou, gera um processo de reentrada. Então, o estímulo ele fica rodando aqui ao redor do nó AV e gera a arritmia chamada de taquiarritmia por reentrada nodal. E por último, a gente tem ali a taquicardia por reentrada atrioventricular, que possui também a RR regular. Ela apresenta onda P após o complexo QRS, geralmente com polaridade negativa, e pode gerar infra de ST também em algumas derivações, principalmente em derivações precordiais. Quando esse infra ali ocorre principalmente em D1, que a gente vai ver no próximo slide, ele é chamado de sinal de PUEC, que ele é característico de uma via anômala lateral, porque o principal processo fisiopatológico ali na taquicardia por entrada atrioventricular seria essa via anômala, que está presente ali no sistema cardíaco elétrico desses pacientes. Aqui é um exemplo de taquicardia atrioventricular, onde percebe-se ali que a gente olha aqui para D2, tem a presença de onda P negativa logo após o complexo QRS, e olhando aqui para a derivação D1, percebe-se que está tendo também um pequeno infra, gerando um sinal de PUEC. Lembrando, então, taquicardia atrioventricular RR regular, a onda P ela vai estar após o complexo QRS, gerando na maioria das vezes um infra de ST, e pode ter também o sinal de PUEC, que seria ali olhando para a derivação V1. Aqui também é outro exemplo da apresentação da taquicardia atrioventricular, gerando um infra de ST, e o sinal de PUEC também em D1. E essa imagem é mais representativa ali da fisiopatologia dessa taquiarritmia. O estímulo elétrico ele desce ali fisiologicamente, porém, quando está despolarizando a parede do coração, a parede do VE, ele sobe novamente pela via anômala e gera essa reentrada, gerando o ataque cardíaco atrioventricular. Então, essa imagem basicamente resume como que deve ser essa pesquisa a partir da taquicardia, a partir de quando o médico está diante de uma taquicardia. Você vai perguntar inicialmente se o QRS é estreito ou largo. A gente falou só sobre QRS estreito. Se o QRS for regular, você vai pensar em atividade atrial identificável. Se a frequência atrial for maior que a ventricular, você vai pensar em taquicardia atrial ou flutter. Se não, você vai procurar o intervalo RP, que a gente falou lá no início da monitoria. Se o intervalo RP for menor que o intervalo PR, for curto, vai ser uma dessas duas causas. Aí você vai seguir o fluxograma. Beleza. Se o intervalo RP for longo, vai ser essa segunda causa aqui. Aí poderia ser ou taquicardia atrial, ou uma taquicardia por reentrada atípica, por entrada nodal atípica, ou uma taquicardia sinusal. E se o QRS não for regular, for um QRS for um RR irregular, você vai pensar ou em FA ou em flutter. Na minoria das vezes, pode ser um ataque atrial com um BAV variável. Lembrando também que o flutter, na maioria das vezes, ele é um RR regular. Só na minoria das vezes que pode apresentar com um RR irregular. Ficou alguma dúvida, pessoal? Em alguma taquicardia? Vocês têm alguma dificuldade de diferenciar uma para outra? Pode perguntar agora. Esse aqui já é o último slide. É uma parte meio chata mesmo, porque tem